Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui para fazer o nosso estudo desse livro maravilhoso, Reforma Íntima Sem Martírio. É um livro do Vanderlei de Oliveira, psicografado pelo espírito da irmã Cidufo. Esse livro é muito maravilhoso. Essa é a irmã Cidufo, não sei se você conhece, mas essa é a nossa maravilhosa que vai, se Deus quiser, reger o nosso estudo aqui desse livro, que é uma obra, né, cheia de clareza que todos nós precisamos. E a irmã, não sei se você sabe, mas ela foi uma das principais médiums que ajudou Allan Kardec a codificar, né, toda a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então, ela trouxe, se você já assistiu o filme do Allan Kardec, você com certeza viu a irmã lá, aquela loirinha, trazendo, né, sintonizando, incorporando os espíritos e trazendo clareza. Então, ela realmente é grandiosa, maravilhosa. E esse é um livro que não é tão simples de ler, então eu não tenho pretensão nenhuma aqui de trazer, ser dona da verdade nem nada. O que eu quero é que a gente consiga não só estudar, né, essa riqueza para aplicar na nossa vida, essas questões tão profundas e libertadoras que a irmã se traz para nós, como também para a gente ampliar um pouco a nossa mente. Às vezes você não tem tempo de ler um livro e às vezes escutar, né, um áudio aqui, uma coisa, um estudo, talvez vai te fazer bem, vai ampliar, vai te trazer caminhos. Então, assim, com bastante humildade eu tô aqui, vou estudar junto, né? A única coisa que eu vou trazer, talvez, um pouco de interpretação para algumas coisas, com base no meu caminhar terapêutico, em tudo aquilo que eu sinto, que eu percebo, que eu acredito. Então, tamo junto nessa, bora compartilhar esse vídeo, bora curtir, para que mais pessoas se beneficiem disso, né? Se você gostar, claro, e também comentar aqui, deixar os seus comentários, o que você entendeu, vamos trocar bastante, tá bom? Esses vídeos vão ser sempre às sextas-feiras aqui que a gente vai colocar. Então, se você não tem esse livro, Reforma Íntima Sem Martírio, vale a pena você adquirir, porque tem muita coisa, né? Hoje eu quero começar pelo primeiro capítulo, mas olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. O primeiro capítulo, Dores do Martírio. Só que antes do primeiro capítulo tem toda uma introdução muito legal de ler, difícil, não é tão simples, mas vale a pena. Eu não vou abordar tudo, porque eu acho que vale a pena a gente já começar, porque o primeiro capítulo acho que já dá uma resumida geral em tudo o que a irmã está nos preparando para esse estudo, tá bom? Então, vamos começar. É importante, né? Esse é um livro psicografado, Vanderlei de Oliveira, maravilhoso. É um mestre para mim, um pai, nossa, é fenomenal. Eu, graças a Deus, o conheço, né? Tenho uma grande amizade com ele, porque são pessoas que eu amo muito mesmo. E além desse livro, tem muitos outros. Então, a gente, com muito respeito a ele, né? Eu também pedi para ele para fazer esses estudos, porque realmente são obras muito importantes, que talvez a gente já leu, como eu li, mas tem muito conteúdo que não pode se perder. E outra coisa que eu quero avisar vocês, a irmã, ela tá muito conectada ao espiritismo, né? Eu não trago aqui a religião propriamente dita, mas é claro que eu acredito que um caminho de abertura de consciência, a gente precisa olhar um pouco para a nossa parte espiritual. Então, aqui nesse estudo de livro, a gente vai falar um pouquinho sobre espiritismo, sobre a gente tentar abrir a nossa cabeça para o estudo do Evangelho também. Então, a gente não vai trazer só religião aqui, mas o livro de Reforma Íntima, ele acaba abordando, porque a irmã ela traz o espiritismo, mas em nenhum momento ela traz o espiritismo como o único caminho, como um caminho fechado, não. Tudo que ela traz aqui a gente consegue ampliar para qualquer religião que você tiver, para qualquer lugar que você frequentar, mas realmente com esse lugar de abertura de consciência, a gente abrir a nossa consciência para o que realmente a gente está aprendendo na nossa vida, com as nossas dores, com tudo aquilo de conhecimento que chega para nós, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler alguns pedacinhos e a gente vai discutindo, a gente vai testando caminhos, tá bom? Eu nunca fiz isso também, um estudo de livro, então
Vamos lá. Dores do Martírio é o primeiro capítulo. Eu quero ler esse pedaço para vocês porque tem coisas que eu percebi aqui que já são pontos fundamentais pra gente dar uma discutidinha. Desculpa a minha rouquidão aqui, essa semana eu tô numa rouquidão, mas já tô melhorando. Vamos lá. Então, no capítulo do crescimento espiritual, torna-se essencial distinguir o que são as dores do crescimento e as dores do martírio. Não existe reforma íntima sem sofrimento, mas martírio é uma forma de autopunição. São penitências psicológicas que nos impomos como se, com isso, estivéssemos melhorando. Em razão do complexo de inferioridade que assola expressiva parcela das almas na Terra, e cientes de que semelhante vivência psicológica se deve ao nosso voluntário afastamento de Deus ao longo das etapas evolutivas, fazemos-nos sentir inseguros e impotentes. Hoje, criamos as capas mentais para nos sentirmos minimamente bem e levar avante o desejo de existir e viver. Essas capas são estruturas do eu ideal, que nos levam a crer sermos mais do que realmente somos, uma defesa contra as mazelas que não queremos aceitar em nós mesmos. A melhora íntima autêntica ocorre pelo processo de conscientização e não pelas dores decorrentes de cobranças e conflitos inferiores que instalam circuitos fechados e pane na vida mental. Então, olha só, esse primeiro ponto que ela traz para nós, né? O quanto a gente precisa separar a dor do crescimento e a dor do martírio, né? As dores que estão pautadas em que a gente realmente vai viver, porque mudar dói muitas vezes, né? A gente sair daquilo que a gente acha que é para algo que a gente nem imaginava que fosse, gera uma dor, porque a gente está desconstruindo algo em nós. Só que não precisa ser um martírio. E aqui nesse capítulo ela vai explicar bastante isso. O quanto a gente tende a pegar um processo e piorar o nosso processo, né? Quanto a gente tende, por conta desse nosso ego, desse nosso eu idealizado, que é fruto de uma construção ao longo, não só da nossa caminhada evolutiva, mas aqui também, uma construção que a gente foi vivendo para nos proteger. Então a gente tem uma idealização de nós. E toda vez que a vida quebra essas idealizações, a gente tende a sentir dor. A gente tende a falar, meu Deus, e aí, será que eu sou essa pessoa ruim mesmo? Será que eu não mereço? E aí é o que ela traz aqui também, o nosso complexo de inferioridade como humanidade, isso também faz com que a gente muitas vezes vá para o lado negativo, para o lado do martírio da transformação, e não para o lado real. E a reforma íntima que todos nós estamos sendo convidados a viver e que o Evangelho trouxe para nós, mas que agora a gente está como um movimento coletivo, a reforma íntima, ela fala justamente isso para nós. Quando você se deparar com algo que não é legal, que você não gosta, com erros de você, tente não entrar para o martírio, ou seja, tente não piorar a situação. Tente olhar com amorosidade. Vamos começar a descortinar esse lugar de eu ideal, não falando, nossa, eu vou ser desmascarado, não. Mas tentando pensar que nós estamos caminhando para um lugar ainda melhor. O fato de você ver que você é uma pessoa, às vezes, que não sabe falar não, que não sabe se posicionar, que não sabe controlar o seu próprio dinheiro, isso não faz você ir para trás. Isso faz você perceber aonde você tá para que você vá à frente, para que você viva a sua grandeza real sem ter que ficar fingindo que você é bom financeiramente, fingindo que você agrada a todo mundo, entendem? Então, isso é muito importante a gente entender, que tudo que nos acontece tem a ver com essa reforma íntima que nós estamos vivendo como planeta, né? Todos nós encarnados aqui, até os desencarnados, estão vivendo essa reforma íntima, em maior ou menor grau, mas sempre, né? A nossa encarnação, a nossa existência, tudo aquilo que a gente vive
trabalha em nós mudanças, reformas íntimas, certo? Mas como você vai começar a olhar essa reforma íntima já muda tudo, já é o primeiro capítulo aqui da Irmãse para nós. Vamos sair desse olhar e a gente vai entender aqui um pouquinho mais sobre isso, mas ela já está pedindo para vamos olhar aquilo que você tem dificuldade não como algo que te leva para um lugar ruim. Nossa, então eu tô constatando que eu sou uma pessoa permissiva, que eu sou uma pessoa que não sei administrar nada, que eu sou uma pessoa que não cresceu, que eu sou uma pessoa que gastei minha vida toda e não vivi aqui a minha encarnação. Tudo bem, constatar isso não quer dizer te levar pro buraco. A dor pode ser para te levar pro buraco, mas constatar isso é libertação, que é o que a irmã se traz para nós. Martírio é quando você olha essa situação e você fala, sou um buraco, sou uma farsa, acabei com a minha encarnação. Isso é martírio, isso é uma dor de não aceitação que dói muito, é péssima. Mas a dor do crescimento, a vida só tá te mostrando isso, porque na verdade é para você entender a sua realidade e a partir da sua realidade você fazer novas construções, né? Então essa primeira parte fala isso. O que eu quero trazer mais aqui para vocês? Ela fala aqui, né, que o crescimento dói e tal, e que a gente precisa ter um pouco mais de amor próprio ao olhar para esse crescimento, né? Olha só essa parte. Quase sempre, as dores do martírio decorrem de não querermos experimentar as dores do crescimento. Um exemplo típico é quando somos convocados a examinar certas imperfeições apontadas por alguém. E, entre a dor da autoavaliação e a dor da negação, preferimos a segunda, a qual integra a lista das dores e excessos. Por quê? Né? Quando a gente recebe uma crítica, quando a gente recebe alguma coisa que muitas vezes no nosso íntimo já está acontecendo, então, por exemplo, você não é bom de administrar dinheiro, você está todo endividado, ou você não é bom de se posicionar, ou você é desorganizado ou desorganizada. Se alguém tocar nesse lugar, fala assim, nossa, como você é desorganizada, hein? Nossa, como você é bagunceira. A gente já fica puto da vida, fala, meu, mas o que você tá falando de mim? Olha você, tal. Por quê? Lidar com isso é muito difícil. Por que é difícil? Porque dentro de nós, a gente já tá assim, cara, como você é bagunceira, meu Deus, você não consegue fazer nada. A nossa cobrança interna, o nosso martírio é muito grande. Então, quando o outro fala, é aquele pingo que estoura. E a gente não consegue, muitas vezes, pegar essas situações e falar, calma, a pessoa tá falando, né? Mas é pro meu bem. Mas por que a gente não consegue? De novo, porque a gente tá o tempo todo com esse olhar absurdo para nós. Esse olhar desumano, esse olhar irreal, né? É um olhar que por dentro, bem no nosso íntimo, tá? Você é bagunceira, você é uma droga de pessoa, você não faz nada direito, você não se posiciona com ninguém, você não sabe nem administrar uma conta. A nossa crítica interna, ela é muito alta. Também por conta do complexo de inferioridade que a gente tem. Então, se o outro critica, como a nossa crítica tá muito alta, a gente não consegue nem entrar. Quanto mais alto tá essa nossa crítica interna, mais dificuldade a gente vai ter de dar abertura para o outro e escutar o que ele tá falando. Quanto mais a gente passa a ser amoroso com nossos processos, a gente passa a parar de idealizar uma pessoa e começar a ser essa pessoa, né? Eu fico idealizando o meu casamento, ai, casamento maravilhoso. Eu fico idealizando a minha profissão, ai, sou terapeuta plena. Eu fico idealizando eu ser a mais gostosa ou a mais bem-sucedida. Essas idealizações, elas só cobrem aquilo que a gente, na verdade, está sentindo, que é um profundo complexo de inferioridade, raiva da gente não conseguir ser como a gente gostaria de ser, culpa até, que ela vai falar aqui, né? Então, a gente precisa entender que esse processo de crescimento, de reforma íntima, de olhar para si, precisa ser um processo que começa por nós amorosamente. O nosso olhar pra gente já tem que ser amoroso. Quanto mais a gente idealiza,
mais a gente se afasta de nós e mais duro com nós mesmos para dentro nós estamos sendo. Porque se a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue se posicionar, e aí você fica idealizando que você é uma mulher autêntica, que vai isso, que vai aquilo. O que você vai se deparar quando alguém falar, meu, mas você não consegue falar um não? Você vai ficar com muita raiva, porque você tá mentindo para você. E essa é a reforma íntima, você lidar com a mentira, lidar com aquilo que tá acontecendo, né? Então, a gente precisa começar por esse autoamor, né? Que é o que ela tá falando. Sem esse autoamor, o outro vai falar, a gente nunca consegue levar pro melhor lado, a gente já vai levando pro pior lado, né? Olha só, deixa eu ver aqui. Dentre as formas autopunitivas mais comuns, destacamos que a maneira pela qual reagimos aos nossos erros tem sido um canal de acesso a infinitas dimensões expiatórias. Muitos corações transformam o erro e a insatisfação com suas experiências em quedas lamentáveis e irrecuperáveis, quando a escola da vida é um gesto de sabedoria e complacência, convidando sempre a nos reerguer e recomeçar perante os insucessos do caminho. Percebe? Aqui, ponto fundamental. Olha só, as nossas formas, que é bem o que eu falei um pouquinho aqui no começo, o quanto muitos corações transformam os erros e as insatisfações em quedas lamentáveis e irreversíveis, irrecuperáveis. Por quê? É, de novo, a nossa visão, né? Erros e frustrações e insatisfações fazem parte da reforma íntima, fazem parte do nosso crescimento como ser humano. Como a gente vai olhar isso, muitas vezes define a nossa vivência. Tipo, nossa, eu errei, por que eu permiti aquele abuso? Por que eu não falei para minha mãe naquele momento que aquele cara estava me abusando? Ou por que eu fiquei tanto tempo casado ou casada? Por que eu não olhei antes? Por que eu não fui atrás antes desse tipo de estudo? Por que eu fiquei ali boba? Por que eu tive filho? Isso é esse lugar de lamentação, é esse lugar da gente começar a podar a nossa caminhada, a gente não entender que a gente veio pra cá, que é o que a irmã se fala muito. Nós viemos pra cá e todo o processo de reforma íntima que nós passamos jamais é pra mandar a gente pra trás. Jamais. Ah, Gabi, mas eu cansei de ver vídeo aqui, vídeos espiritualistas que a pessoa, ó lá, ela deixou de aproveitar a encarnação dela. Ela perdeu a encarnação porque ela não se posicionou, porque ela não se separou, porque ela não fez ou porque ela fez. Ela perdeu, né? Então, puxa vida, será que eu não tô indo por esse caminho? Né? E agora que eu já perdi, agora que eu já tenho 60 anos, ou que eu já tenho 30, ou que eu já tenho 40, e aí? Né? Será que eu não tô nesse lugar? E a irmã se traz para nós clareza. Não. O momento que você desperta é o momento mais precioso que você pode começar a fazer algo por você. Reforma íntima. Todo o nosso processo, ele vai gerar dor. Mas essa dor onde a gente fica se lamentando e a gente fica voltando e a gente fica não aceitando, essa é uma dor que é quase irreparável. Não por causa do universo, por causa de Deus, por causa do nosso caminho. Mas é porque a gente está se colocando nesse lugar. A gente está colocando essa barreira em nós. Errou, acabou. Acabou, perdeu a existência. Só que a gente precisa pensar não só na existência, como na eternidade. Você tem uma doença grave aqui, mas é essa existência. E a sua eternidade? O que você quer se transformar para a sua eternidade? Depois que morrer? Como que você quer estar? Como você quer estar o seu interno? Percebe? Então, o que ela está trazendo é justamente isso, quedas lamentáveis e irrecuperáveis. Por quê? Porque a nossa mente, esse lugar de ficar protegendo esse eu idealizado, esse lugar de ficar não aceitando o que aconteceu e não trabalhando com o que nós temos agora,
é um lugar de muito martírio e é um lugar que fecha a nossa vida, fecha o nosso processo, né? Então, olha que lindo isso daqui. Quando se diz não posso mais falhar, será mais difícil a conquista de si mesmo. Olha o que a irmã está trazendo para nós. Leveza no processo de reforma íntima. Você já percebeu suas dificuldades? Não adianta você falar, meu, agora não mais, agora eu vou fazer um pacto que eu não vou falhar mais. Isso nem é real. Nenhum de nós consegue. Você precisa cada vez mais visualizar e honrar a sua humanidade. O que vai diferenciar é isso. Não sei se tá dando para entender. Mas o que eu quero que vocês percebam é que o que a irmã se está trazendo para nós é que a forma como a gente olha os nossos erros, as nossas escolhas ruins, a nossa dificuldade muda tudo. Se a gente olha para tudo isso de uma forma, pô, mas perdeu a existência, igual eu tava falando, pô, não pode mais errar, vai então, faz alguma coisa. Se a gente olha assim, meu Deus, a gente dificulta muito o nosso caminhar. Fica tudo mais pesado, vira um martírio a reforma íntima. Mas se a gente começa a olhar pelo lado, caramba, tô percebendo quanta coisa eu tenho que melhorar, tô percebendo que eu tenho que baixar minha bola, tô percebendo que não dá, desculpa, pra eu ser tão autoexigente com o outro, porque no fim não tô dando nem conta da minha vida. Fica mais leve. Fica mais leve a gente falar, puxa, eu sou isso mesmo. Aí quando você vai ver, as pessoas gostam mais de você quando você é isso mesmo do que quando você tá ali, tentando manter a perfeição e tá só. Não, seja você, seja amorosa, amoroso com você, com o processo. Acalma seu coração. Você não tinha uma orientação para escolher diferente, para fazer diferente, para se posicionar diferente. Hoje você tem e nem assim é tão simples. Então vamos com calma, vamos com amorosidade, que é isso que ela tá trazendo para nós.